Olá, bem-vindos à Tami TV. Estou aqui atendendo a um convite para falar sobre a redução da maioridade penal, tema recorrente e que sempre volta ao debate, principalmente quando ocorrem crimes de maior repercussão, do qual participem menores. E a sociedade sempre volta os olhos esperançosa para essa redução, e assim se manifesta a maioria, entendendo que a minoridade penal de 18 está estimulando esses jovens, principalmente aqueles fronteiriços maiores de 16 ou de 17, ao cometimento de crimes. E entendem que essa redução poderá, então, também operar em proveito da redução da violência na sociedade. A questão é muito hipotética, realmente não haveria como se fazer uma prévia aferição desses resultados. O fato é que, recentemente, mais uma vez, uma emenda constitucional propondo a redução para 16 anos, quase passa no Senado Federal. Parece-me que faltaram só 2 votos. O que volta à questão, deve ou não deve ser reduzida a minoridade penal, somente em confronto com o que ocorre na maioria dos países. Mas o panorama aí no mundo não é muito diferente do Brasil, não. Porque quando se fala em responsabilização criminal no exterior, se está falando em algum tipo de retribuição, de medida sancionadora ou, como eufemisticamente nossa lei fala, socioeducativa para menores. E a tendência é situar mesmo em torno de 12 anos. Nossos menores estão sujeitos a essas medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos 12 aos 18. Mas falamos mesmo na responsabilização criminal. Seria possível? Será vantajosa? Veja bem, aí será que a nossa pena criminal irá desestimular o crime? As funções da pena, conforme sabemos, vem a ser aquela preventiva geral, para inibir a maioria das pessoas, preventiva individual, para que não volte o criminoso a reincidir, repressiva e ainda, com alguma esperança, se fala na função reeducadora da pena, que hoje, a considerar nosso sistema penitenciário, mais parece uma piada. Do lado das medidas socioeducativas, nós temos aquela da internação, que tem um tempo máximo de 3 anos, e isso, segundo alguns, estaria a estimular, então, o cometimento de crimes por menores diante da resposta tão pequena para qualquer crime. No meio termo, situam-se alguns que propugnam por essa redução apenas para crimes mais graves, como latrocínio, estupro. Enfim, é um debate sempre bastante acirrado e todos querem ver a resposta estatal ser mais severa. O problema é que temos que começar o debate do seu ponto fundamental, que é tratar-se a minoridade penal de um direito fundamental do jovem. Direito fundamental que pode não estar lá no artigo 5º, mas aquela regra de abertura do seu parágrafo 2º da Constituição enuncia que aquele rol não exclui outros direitos que possam decorrer do sistema, dos princípios adotados pela Constituição ou dos tratados, convenções internacionais que o Brasil venha a celebrar. E é um princípio assente dentre os juspublicistas de que o artigo 228 da mesma Constituição enuncia também um direito fundamental ao proclamar a maioridade penal acima de 18 anos. Garante, portanto, certo, que sejam inimputáveis do ponto de vista penal os menores, ficando então sujeitos à legislação especial, que no caso é a nossa Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo um direito fundamental, vamos ver que ele atende àqueles requisitos que Joaquim Gomes Canutilho traça como enunciadores de direitos dessa espécie. Em primeiro lugar, o radical subjetivo, centra-se com ênfase na pessoa humana. Depois tem uma função especial de tutela, realmente é uma garantia que se atribui às pessoas. E, finalmente, o caráter de indisponibilidade, o caráter que proíbe
qualquer renúncia a esses bens que a Constituição reconhece ao ser humano. No Foro Internacional, inclusive, verificamos que não há propriamente uma data precisa, um dado numérico básico para se fixar o início da imputação criminal, o início da maioridade penal. O Estatuto, por exemplo, de São José da Costa Rica, que é a conhecida Convenção Interamericana de Direitos Humanos, apenas proíbe que se aplique pena de morte a menores de 18 anos, pelo menos afasta essa pena maior. Já, do ponto de vista da ONU, a Carta de Pequim, de 1985, e ainda aquela Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, apenas determinam aos países que fixe de forma razoável a data para a maioridade penal como garantia para as pessoas. Mas o Brasil, que já teve outros marcos etários, 14 anos, foi a maioridade penal do Código Criminal do Império, de 1830, fixou mesmo em 18 anos. E trata-se, portanto, de um direito individual, de uma garantia reconhecida à pessoa humana, que dificilmente passa pelo crivo da constitucionalidade. Se passou pelas comissões de Constituição e Justiça das nossas casas legislativas, o mesmo não se pode afirmar com tanta certeza em relação ao Poder Judiciário. Aliás, o dia em que uma emenda constitucional nesse sentido for adotada, certo? Passando lá pelas comissões que fazem esse controle prévio da constitucionalidade das leis lá na Câmara e no Senado, vai ser mais um episódio da chamada judicialização da política, mais uma questão política que não é bem resolvida nos foros competentes e vai ter as portas do judiciário. E no caso, o artigo 60 da Constituição garante que fique intangível, no sentido de proibição do enfraquecimento, aquele núcleo material imodificável, as chamadas cláusulas pétreas, a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes, os direitos e garantias individuais. E estamos, irrefragavelmente, diante de um deles. O Constituinte fez essa opção, já seguindo uma larga tradição da legislação brasileira, que eu não vejo como contornar. Mas vamos então atacar outro ponto. Por que não debater, por exemplo, uma maior reforma do nosso sistema de aplicação de medidas socioeducativas? Talvez alargando um pouco mais o período, muito curto, de 3 anos, mas principalmente com investimentos no setor, a fim de que possa realmente o jovem, que ele tem uma plasticidade da personalidade muito maior que o adulto, é uma personalidade em formação, uma ação educativa bem orientada pode ter maior resultado. E assim, quem sabe, elevando um pouco mais o período, de 3 para 5 anos ou um pouco mais, em se tratando de atos infracionais mais graves, porque é assim que se refere o ECA àqueles crimes, atos infracionais, com medida socioeducativa até de internação para esses mais graves, por um período mais longo, no qual realmente se intente uma séria ressocialização do adolescente para a sua inserção no mercado de trabalho, para a sua profissionalização. Quem sabe aí estaria a resposta. Aliás, é um debate que tem que ser trazido permanentemente para a sociedade, o debate da questão penitenciária e da questão ressocializadora de nossos estabelecimentos de educação, de reeducação dos jovens. Com isso, então, temos que a cláusula pétrea parece-me inarredável, com a mentalidade constitucionalista já formada, e todo esse debate para reduzir vai cair no vazio, porque vai ter as barras do judiciário e lá certamente terão um trato bastante técnico e com isso vai ser rechaçada, porque controla-se a constitucionalidade de uma emenda constitucional que está violando esse núcleo material imodificável.
é um direito individual, como tal deve ser preservado. Temos que pensar no seu aperfeiçoamento em prol de toda a sociedade brasileira. Muito obrigada. Se quiserem acesso a outros temas como esse, acessem a Tami TV e lá estaremos todos nós que somos do corpo docente sempre à disposição para um debate fecundo. Muito obrigada pela atenção.